Shalom, povo de Deus, shalom, povo lindo, que Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindo a mais uma oração da manhã, mais um Café com Celeste, mais um dia na presença do Senhor Jesus, na presença do nosso Pai, do nosso convidado principal, o Espírito Santo de Deus, que estará guiando essa palavra, me direcionando, me cobrindo com o sangue de Jesus, me revestindo com a armadura de Efésios 6, cobrindo minha família, meus filhos e minhas netinhas com o sangue de Jesus, meus pais e meus irmãos, meu sobrinho, minha nora e minha cunhada com o sangue de Jesus, cobrindo minha casa, meus pertences, objeto eletrodoméstico, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, apresento a Ti, Senhor, apresento esse dia, essa semana, o dia de cirurgia, que já faltam só 2 dias, apresento a minha vida por completo, apresento, Senhor, cada instrumento, apresento cada médico, os assistentes, enfermeiros, anestesistas, tudo nas Tuas mãos, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, que o sangue de Jesus cobre tudo que eu tenho, tudo que a minha família tem, em nome de Jesus, e abençoe cada um que está aqui conectado nas minhas orações. Já apresento também desde já, Pai, os pedidos de oração que chegam a esse canal, que estão inscritos no canal, nos grupos de WhatsApp, do Facebook, Instagram, no nome de Jesus. Pai querido, obrigado por mais esse dia na Tua presença. Convido você a pegar sua Bíblia, pegue seu café, pegue seu chá e, sobretudo, abre seu coração e prepare-se para mais uma palavra que não foi escrita para agradar você que está aqui e outras pessoas, não. Eu não faço nada para agradar o mundo, eu faço tudo para agradar o meu Deus. Essa palavra vem do fundo do coração, direcionado pelo Espírito Santo, e ela é feita para transformar a vida de você que está me acompanhando agora, se ainda não é. Irmãos, vivemos dias em que muitas pessoas querem os benefícios do Evangelho de Cristo, mas ninguém quer o compromisso com o Evangelho. E essa mensagem é direcionada especialmente para meu povo cabo-verdiano, mas também para todos aqueles que precisam de se colocar em questão. Querem promessas, querem bênçãos, querem milagres, mas não querem a transformação, não querem a renúncia do pecado, não querem o confronto. Se Celeste confronta, quem é ela? Gente, eu sou Celeste, simplesmente. Mas quem fala não sou eu, é a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo. Irmãos, tantas pessoas exigem uma diferença na sua vida, mas não quer se comprometer. Irmãos, existe uma diferença entre admirar a Jesus e seguir Jesus, entre falar eu tenho Jesus e ter Jesus de verdade. Existe uma diferença entre frequentar uma igreja e pertencer a Cristo Jesus. E existe uma diferença entre falar de Deus e viver para Deus. Você está pegando a chave até aqui? Eu creio que sim. Já pegou sua Bíblia? Se já pegou sua Bíblia, abre no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 a 17. Não tenha vergonha do Evangelho. Esse é o tema que o Espírito Santo me deu ontem à noite, gente, meditando. Não tenha vergonha do seu Evangelho. Eu estava para compartilhar uma palavra e ele falou bem forte ao meu coração. As pessoas estão com vergonha do Evangelho. 5 lições de Romanos 1 que todo cristão precisa aprender. E a 5ª é a mais importante, então fica atenta. E no final vai ter a gole da Celeste. Estaremos orando juntos, colocando tudo que nos preocupa nas mãos do Senhor. Romanos 1, 16 a 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus e de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Escreve no comentário, o justo viverá pela fé. Amém? Irmãos, Romanos não foi escrita para uma igreja fraca. Romanos foi escrita para cristãos
que vive dentro do maior império do mundo. Roma era poderosa, Roma era influente, Roma era rica. E se nós tomamos o contexto do mundo de hoje, e o Evangelho, essa palavra é justamente para aquelas pessoas que estão vivendo dentro de igreja, mas não amam a Cristo, adoram estátuas de barro, de madeira, de pedra, vivem de aparência, mas de Cristo não tem nada. Pode criticar se você quiser, eu vou falar. É nesse cenário que Paulo declara: eu não me envergonho do Evangelho. Observa que eu não disse, eu não me envergonho da igreja. Ouça bem, eu não disse, eu não me envergonho da igreja. Eu, Celeste, eu falei, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não falei, eu não me envergonho da religião, porque muitas religiões deixam a desejar. Eu não falei, eu não me envergonho da tradição, porque a tradição hoje não é mais respeitada, são reinventadas. Eu falei, não envergonho do Evangelho. Jesus não se envergonhou de se entregou na cruz para morrer para mim e para você. O Evangelho é a mensagem que salva. É para as pessoas que querem ser salvos. Irmãos, o que é o Evangelho de verdade? Será que você sabe o que realmente é o Evangelho? Boa notícia. A boa notícia de quê, Celeste? Que Jesus morreu pelos nossos pecados. Que Jesus ressuscitou. Que existe perdão. Que existe reconciliação com Deus. Que existe salvação. Que existe vida eterna. E que existe esperança para você que está perdido. Essas são as boas notícias. Primeira lição de hoje: não existe cristianismo sem posicionamento pessoal. Pega a chave. Paulo se posicionou, os apóstolos se posicionaram, a igreja primitiva se posicionou. E nós também precisamos nos posicionar. E olha que Jesus disse em Mateus 10, de 32 a 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. A fé não pode ser escondida. A fé precisa ser vivida. Escreve no comentário, a fé precisa ser vivida. Lição número 2. O Evangelho não foi dado para nos entreter, gente. Hoje muitas pessoas procuram mensagem para se emocionar. Mas o Evangelho não foi dado para entreter. Ele foi dado para transformar. Pegou? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Estamos estudando a Bíblia viva aqui no canal todos os dias. Você pode nos acompanhar. A palavra confronta, a palavra corrige, a palavra restaura e a palavra transforma. Terceira lição: a salvação continua sendo a maior necessidade da humanidade. Pegou? O mundo precisa de comida. Mas eu não estou falando de pão e banana. O mundo precisa de justiça. O mundo precisa de hospitais. O mundo precisa de escolas. O mundo precisa, acima de tudo, que nós continuamos com Jesus. Acima de tudo, o mundo precisa de Jesus. Porque a alma vale mais do que o mundo inteiro. Pegou a chave? Marcos 8:36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Responde isso para você mesma. Que te aproveita ganhar o mundo e perder a sua alma? Lição número 4. O justo viverá pela fé. Apóstolo Paulo não diz o justo viverá pelas emoções, o justo viverá pelos resultados que tem, o justo viverá pelas circunstâncias da vida. Não, ele diz, Romanos 1:17, o justo viverá pela fé. Descreve no comentário, o justo viverá pela fé. Irmãos, existem dias em que a fé será tudo que teremos. Eu já estive nesses dias várias vezes. A fé era tudo que eu tinha na minha vida. Mas ela foi suficiente para me manter viva. E para me manter salvo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E antes da quinta lição,
Se essa palavra está falando ao seu coração, inscreve-se no canal. Compartilhe essa mensagem. Deixe seu pedido de oração e ajude-nos a salvar, a levar a palavra de Deus a mais vida. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho. Pode vir críticas, apontamentos de dedos, xingamentos, humilhação. Que me importa? Eu não vou ganhar o mundo e perder a minha alma. Eu não estou aqui para pregar aquilo que você quer ouvir. Eu estou aqui para pregar aquilo que Deus me mandar. Eu vivo o que eu prego, prego o que eu vivo. Eu não me envergonho do Evangelho. Quinta lição: o Evangelho exige decisão. Ninguém permanece neutro diante de Jesus. Ou recebemos Cristo ou rejeitamos Cristo. Você que sabe, tem o livre-arbítrio. Ou entregamos a vida a Ele, ou continuamos governando a nós mesmos. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho. Jesus não disse eu sou um caminho. Ele disse eu sou o caminho. Cristo é o caminho. Escreve no comentário. E eu vou deixar a Gólida Celeste antes de orar com você. O maior problema não é o mundo estar longe de Jesus, longe de Deus. O maior problema é quando pessoas que conhecem Deus começam a viver como se Ele não fosse importante. Pegou a chave? Pai querido, muito obrigado por mais esta manhã. Nos colocamos diante de Ti, já estou coberta com o Teu sangue, vestido com as Tuas armaduras, e toda a minha família e parentela, pertences, objetos eletrodomésticos também. Estou aqui, Senhor, declarando proibição a todos os espíritos e demônios de qualquer retaliação maligna contra a minha vida, a minha família e minha casa. No nome de Jesus, nesta manhã, nos colocamos diante da Tua presença com temor, com reverência e com gratidão, Pai. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela oportunidade de começar mais um dia. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia se renova sobre nós mais uma vez. Pai, hoje fomos confrontados pela Tua palavra. Não queremos apenas ouvir o Evangelho, queremos viver o Evangelho. Não queremos apenas falar de Jesus, queremos seguir Jesus. Não queremos apenas conhecer versículos, queremos ser transformados por eles. Perdoa nossos pecados, nossas dívidas. Perdoa-nos pelas vezes em que tivemos vergonha de nos posicionar. Perdoa-nos pelas vezes em que nos calamos, Senhor, em vez de testemunhar. Perdoa-nos pelas vezes em que demos mais importância à opinião das pessoas do que à Tua vontade. E nos perdoa pelas vezes em que colocamos outras pessoas acima da nossa comunhão contigo. Senhor, fortalece nossa fé, como o Romano confirma em 1,17. O justo viverá pela fé, e nos ensina a viver pela fé quando não entendemos. Ensina-nos a viver pela fé quando estamos cansados, a viver pela fé quando as respostas demoram, a viver pela fé quando as circunstâncias parecem contrárias. Pai, nós declaramos que Jesus é o único Senhor e Salvador. Declaramos que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Pai, visita nossos filhos, visita nossas netinhas, visita nossos pais, irmãos, toda a família e parentela, visita nossos amigos, visita as futuras gerações. Palavra confirma em Isaías 54:3: e todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. Nós declaramos esta promessa, que os nossos filhos conhecem a Jesus, que os nossos netos conhecem a Jesus, que a próxima geração ame a Jesus. Pai, alcança aqueles que estão afastados, aqueles que um dia caminharam contigo e se desviaram, Pai. No nome de Jesus, aqueles que estão frios espiritualmente e todos aqueles que perderam a paixão pela Tua presença. Traz de volta, restaura, renova, desperta, Pai. Visita também os enfermos, os hospitais, Pai, os que aguardam cirurgia, os que enfrentam dores físicas, dores emocionais, os que estão cansados, os que estão sem esperança, que a Tua mão poderosa os alcance, Pai. Pai, intercedemos pelos sem-abrigo, famintos, refugiados, órfãos, viúvas, idosos abandonados, pelos que não
Quem honre por eles, Pai. Que a tua misericórdia os visite, Pai. Intercedos também pelas nações, pelo Cabo Verde, pelos missionários, pelos pastores, pelos evangelistas, pela Suíça, pelos intercessores, por cada país do mundo, pelos que anunciam o evangelho em lugares difíceis, Pai. Guarda-os, fortalece-os, sustenta-os. Pai, renova também nossa mente, conforme Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que todo pensamento de derrota seja substituído pela tua verdade, que todo medo seja substituído pela fé, que toda ansiedade seja substituída pela tua paz e que neste dia vivamos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Compartilha hoje com pelo menos uma pessoa aquilo que Jesus já fez na sua vida. Não uma teoria, um testemunho, porque ninguém pode contestar aquilo que Deus fez na sua história. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, nos guarde, que o Senhor nos fortalece nossa fé, nossa casa seja visitada, que o Senhor nos guarde nossos filhos, guarda minhas netinhas e todo o meu familiar, e que nós tenhamos coragem de viver o Evangelho sem vergonha e sem medo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe grande e poderosamente, em nome de Jesus.